A Joana Conexão, né? tem uma palestra forte, de muita superação. E eu desejo a vocês que, nessa hora, os girassóis girem para um novo mover na vida de vocês, tá bom? Hoje está sendo uma noite também maravilhosa. Gente, cada noite eu fico mais impactada, e isso é muito tremendo. Então, Joana, Deus te conduza e vamos lá, o palco é Amém. seu, tá bom? Obrigada, muito obrigada. Então, eu vou começar desejando uma boa noite a todos, agradecendo pela presença de todos que estão nos prestigiando. Esse evento incrível, idealizado pela Marli, olha, confundindo aqui Marli com Marlúcia, é tudo com M. Marli, muito obrigada pelo convite. Quando você me convidou, eu me senti lisonjeada, porque eu estou acompanhando a sua evolução, e quando você me convidou para participar do seu projeto, assim como a Marlúcia também me convidou, eu me senti muito feliz, eu me senti importante, e eu acho que todos que foram convidados e que estão participando estão sentindo o mesmo que eu. Inclusive, eu estou sentindo um friozinho na barriga no momento, tá? Eu acho que é normal. Meu nome é Joana Alves. Como a Marli falou, eu sou moradora aqui de Novo Gama, Goiás. É um município pequeno que fica aqui no entorno de Brasília. A minha palestra, ela fala sobre superação, porque eu acredito que eu sou um exemplo vivo. E hoje eu posso mostrar para as pessoas que, através da minha história, através das minhas experiências vividas, eu posso ajudar a impactar vidas. Não só a nível do meu município, porque antes eu tinha uma mentalidade muito pequena, eu tinha muitas crenças, eu achava que muitas coisas não eram para mim, devido à minha situação, ao local que eu moro, ao local que eu convivi desde pequena. E depois que eu fui buscar conhecimento, eu entendi que tudo depende de decisão. A partir do momento que você toma a decisão de persistir nos seus sonhos, eu não digo insistir, porque às vezes a gente insiste em algo que não vale a pena, em algo que não vai ter resultados, e você está ali, ó, insistindo, insistindo, aí não tem resultado, você vai de novo fazer a mesma coisa. Então, eu não insisto, eu persisto. Quando eu acredito que as coisas vão acontecer, eu persisto. Eu venho de uma infância com muita escassez. Quando eu falo aqui, seja protagonista da sua história, eu não falo com relação a bens materiais, a dinheiro, porque isso é consequência. Eu falo porque eu sou uma pessoa que é improvável desde a infância, eu fui improvável. Lá, quando eu nasci, acho que 2, 3 meses depois, minha mãe com muita dificuldade, a minha mãe tem 8 filhos, eu tenho mais 7 irmãos, e minha mãe tinha muita dificuldade, eu era muito doente, hoje, graças a Deus, eu tenho muita saúde, mas eu fui uma criança muito doente. E meus pais não tinham condições financeiras, e nós morávamos num local onde não tinha energia, não tinha água encanada, era um sofrimento só. Então, eu tive um período que eu fiquei no isolamento no hospital por 2 a 3 meses. E nesse período, a minha mãe ficou sem poder me visitar. E por ela não poder me visitar, no hospital eu fui dada como abandonada. E aí, depois de 15 dias que a minha mãe conseguiu juntar dinheiro, lavando roupa, passando, fazendo bico aqui e ali, que na época era bico, né? Hoje é empreender. E aí a minha mãe conseguiu o dinheiro da passagem. Então, sempre que a minha mãe ia me visitar, ela tinha que levar mais 3, 4 filhos, os menores que eu. Porque assim, meu pai bebia, como ele bebia, minha mãe não se sentia segura, né, de deixar as outras crianças com ele, deixava os mais velhos e levava os mais novos. Então, quando minha mãe chegou no hospital, ela se deparou com uma placa, doada para o doutor Francisco, ou seja, eles me colocaram para doação e a minha mãe não sabia. Quando a minha mãe chegou lá, ela teve que provar que realmente não tinha condições de me visitar de 4 em 4 dias, por isso que aconteceu essa visita de 15 dias. Então, isso eu coloco no meu livro, porque eu tinha tudo, né, para me tornar uma pessoa ruim, né, eu vim de uma situação com muita escassez, dependia de pessoas para vestir, para comer, né, a gente não sabia o que era aniversário, essas coisas que muitas pessoas em situações difíceis até hoje passam. E eu saí da minha infância, né, com esse sofrimento todo, entrei na adolescência, o sofrimento continuou, porque por muitas vezes a gente
no meu caso, eu deixei de ouvir a minha mãe e seguir o meu coração. E aí, lá na época, o meu coração, eu seguindo o meu coração, eu conheci uma pessoa que tinha quase que a mesma essência que o meu pai, ou seja, ele, ele não bebia, mas ele era grosseiro. Então, eu tive relacionamentos abusivos, não só de agressão física, agressão verbal, mas também física. E isso eu acredito que eu passei por diversas situações, porque eu tentava encontrar numa pessoa o carinho que eu não tive do meu pai, mesmo convivendo com ele. Porque uma pessoa que tem vício, ela não tem como demonstrar carinho por ninguém. E isso acontecia com ele. Hoje eu entendo, né? Depois que eu fui buscar conhecimento, que eu fui ler, estudar, aprender com outras histórias, que eu fui me conectar com outras pessoas que viviam a mesma situação que eu entendi que o meu pai deu tudo baseado no que ele recebeu. Então, assim, não tem como. Se você não busca conhecimento, se você não busca o que aconteceu lá no seu passado, se você não busca melhorar como pessoa, você vai repetir a mesma história. Então, assim, eu tento não repetir a mesma história, eu tento não viver o que a minha mãe viveu, porque minha mãe sofreu muito, e eu me espelho muito nela na questão de ela ser muito sábia. Minha mãe tem uma sabedoria tremenda. Minha mãe, ela conseguiu criar 8 filhos, lavando, passando. Teve um tempo que ela sofreu muito, ela decidiu abandonar o lar e não abandonou os filhos. Então, eu vejo nisso uma fonte de inspiração, porque hoje em dia você vê pessoas que, por qualquer motivo, eu dei meu filho porque meu marido não me quer mais. Um exemplo, né? Tem várias situações. Não estou aqui para julgar, eu estou falando o que eu vivi. A minha mãe não abandonou nenhum dos 8 filhos, nós passamos muitas dificuldades, muitas situações adversas, situações de ser despejados de onde nós morávamos. Quando o dono do aluguel descobria que eram 8 filhos, aí ele pedia o aluguel, ou seja, minha mãe às vezes teve que mentir, falar que tinha 4 filhos, 3 filhos, para poder se manter no aluguel. Até que um dia ela falou, agora eu vou falar a verdade para ver o que acontece. Aí um senhor chegou e perguntou, e essa quantidade de criança? Aí minha mãe falou, são meus. Aí ele falou assim, mas não tem problema não, a senhora pode trazer 300 pessoas, desde que a senhora pague o aluguel direitinho. Aí foi aí que a gente conseguiu, né, ficar unidos. A gente não precisava chegar à meia-noite em casa para ninguém ver que era uma quantidade X de crianças. Então, assim, foi uma vida bem complicada, uma situação bem difícil. E, atualmente, eu ressignifiquei muita coisa na minha vida. Hoje eu sou mãe solo de uma criança, eu tenho uma filha de 7 anos, e eu decidi, vendo a situação da minha mãe, eu decidi não aceitar menos do que eu mereço. Então, por muitas vezes, eu tive que tomar decisões, fazer escolhas essas que eu não me arrependo, né? E por isso que hoje eu me sinto protagonista da minha história, eu me sinto a autora da minha vida, eu não dependo de outras pessoas para tomar decisões por mim. Eu só aceito o que me faz bem, seja coisas, pessoas, familiares, eu não aceito nada que vá fazer bem ao outro e eu me sentir mal, ou até adoecer. Então, na minha palestra, eu falo justamente isso, seja protagonista da sua história e não dependa da opinião alheia para conquistar os seus objetivos. Marli, pode passar um pouquinho o slide, por favor. Eu acredito que ela não está me ouvindo. Marli? Oi, Joana, estou te ouvindo sim. Eu tô, Você está me ouvindo. tô. Já vou passar aqui, viu? Tá certo. Então, tranquila. Então, há muito tempo atrás, eu tinha vários sonhos. E entre um desses sonhos era ser palestrante. Em 2013, eu fiz marketing multinível e muita coisa aconteceu. Lá naquelas apresentações do marketing multinível, eu me via naquelas situações, fazendo o quê? Não recebendo aqueles cheques, né?
com valores exorbitantes, mas sim contando a minha história, fazendo com que as pessoas na plateia se inspirassem na minha história e entendessem que nós não somos o local onde nós moramos, nós não somos o local de onde nós viemos, né? Porque hoje eu moro num lugar, mas eu vim de outro aqui próximo que era onde tinha muita escassez. Ou seja, hoje eu sou o resultado de que a gente não tem que se apegar aos momentos de dificuldades. A gente precisa aprender com esses momentos. E eu aprendi muito. Então, assim, eu ficava me perguntando, gente, eu tenho um sonho, será que eu vou conseguir realizar com essa situação que eu vivo, com essas pessoas que eu convivo? E o que aconteceu? Eu acabei engavetando esse sonho, porque muitas coisas aconteceram de lá para cá. Entre 2013 e 2020, que foi a pandemia, meu pai faleceu, eu tive essa gravidez inesperada, onde hoje eu sou mãe solo, graças a Deus, eu agradeço a Deus por tudo, até pelas coisas que deram erradas, porque eu creio que tudo tem um propósito. Deus não ia permitir que a gente passasse por nada sem que tivesse um porquê. Então, tudo na minha vida tem um porquê. Eu tenho essa fé, essa crença de que nada é por acaso. Até as agressões que eu sofri têm um porquê. Hoje eu posso ajudar pessoas que passam pelo que eu passei. Eu posso impedir que pessoas não passem pelo que eu passei. Né? Então, assim, hoje eu falo para mim mesma, se eu não tivesse passado tudo que eu passei, como que eu ia poder falar para alguém, olha, vai por aqui, não faz isso, faz aquilo, se eu não tenho a experiência? Então, a melhor coisa é eu poder contar a minha própria história, a minha própria experiência, do que eu estar citando uma pessoa. Ah, fulano viveu isso, fulano viveu aquilo. Não, eu vivi, eu estou aqui para contar a história. E hoje eu conto sem sofrimento, porque antes eu tinha aquela dificuldade de contar e achar que eu era culpada por tudo. Ah, deu errado, eu sou a culpada, eu escolhi viver assim? Não. Ninguém escolhe, por exemplo, casar hoje e separar amanhã. Infelizmente, tem situações que não dão certo, não adianta você insistir, e você persiste em algo que você sabe que vai ter um resultado, né? E teve situações que eu precisei tomar decisões e desistir para o meu próprio bem. Então, eu tenho um sonho. Meu sonho é impactar vidas através da minha história, através do meu conhecimento, buscar mais conhecimento, porque eu acredito que conhecimento é algo que ninguém te tira, e é algo que não tem fim. Todos os dias eu aprendo algo novo. Todos os dias eu ensino algo novo para alguém e tenho algo para aprender com alguém. Porque às vezes a gente acha que está ensinando, mas a gente está aprendendo mais do que ensinando, né? Principalmente quando nós temos experiências vividas. Então, eu me apego muito a isso. Minhas experiências, minhas histórias, meus aprendizados, minhas lições. E aí tem uma pergunta: qual é o seu sonho? Meu sonho é impactar vidas. O que você tem feito para realizar o seu sonho? Eu, Joana, eu tenho buscado conhecimento todos os dias, desde que aconteceu a pandemia, o início da pandemia. Teve um momento em que eu me entreguei, porque eu me vi numa situação difícil financeiramente, relacionamento. Às vezes a gente pensa assim, o dinheiro não é tudo. Realmente, o dinheiro não é tudo, ele não compra tudo, mas a falta dele afeta a união, né, familiar, e tanto que afetou que em 2020 eu me separei, né, eu separei, vida real, aqui tem cachorro. Então, em 2020 eu me separei, devido à situação, e graças a Deus tudo foi resolvido, e esse sonho ficou engavetado na minha vida, no meu coração, a minha vontade de fazer com que outras pessoas crescessem. Mas 2020 veio a pandemia, né? Por um momento eu me entreguei, mas quando eu olhava para minha filha, eu falava, eu não posso parar, eu não posso desistir, eu tenho motivos para continuar, e ela não tem culpa de nada. Foi ela que fez com que... Eu tenho 4 filhos, eu não falei no início, mas eu tenho 4 filhos, mas como eu sou mãe solo da minha filha, todos os dias eu olho para ela e eu penso, ela foi a minha decisão. Eu decidi seguir em frente, eu decidi ser mãe solo por ela, então eu não posso parar. Ela é o meu combustível diário. Eu acredito que tem outras mães que sabem do que eu estou falando, que até aprovam o que eu estou falando. Nossos filhos, eles são o nosso motivo, né, para seguir em frente. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho estudado, eu tenho me conectado com outras pessoas,
eu tenho todos os dias trabalhado o quê? A desapegar das minhas crenças. Não é fácil você desapegar de crenças limitantes da noite para o dia. Mas todos os dias, eu trabalho isso em mim. Por quê? Eu tinha muita dificuldade de falar com as pessoas, porque na minha cabeça, eu ia entender o que eu estava falando. Ou seja, elas não iam entender o que eu estava transmitindo. E por muitas vezes eu deixei de falar com medo de não ser entendida. E o medo, às vezes, ele nos paralisa. Quase que eu deixei me paralisar, mas eu estou aqui. E também aquela crença de achar que nada era para mim. Todo mundo podia e eu não. Hoje não. Eu sei que cada um tem o seu tempo. Eu não me comparo com ninguém. Eu modelo as pessoas. Eu vejo quem está à minha frente e eu penso assim: se a pessoa conseguiu, por que eu não? Então, assim, se ela conseguiu, é porque ela se esforçou, ela se dedicou. Eu posso fazer também. Lógico que no meu tempo, eu não posso querer que eu chegue onde as pessoas chegaram no tempo delas, até porque cada um tem uma vida, tem uma realidade, e eu respeito isso. Eu respeito o meu momento. E eu até coloquei uma frase onde fala assim: nosso sonho tem que ser maior que o nosso medo, né? E muito maior que a opinião do outro. Por que muito maior que a opinião do outro? Eu quase paralisei em 2020 quando pessoas começaram, inclusive da família, pessoas começaram a perguntar se eu virei blogueira, se eu peguei Covid, e na época as pessoas falaram que eu estava com Covid porque eu não saía de lives, mas não sabiam elas que a cada live eu aprendia algo, porque cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma forma de se conectar com a outra, e a, inclusive a palestrante anterior, que é a Silvana, ela faz parte desse mesmo projeto que eu. O nosso livro está na Amazon, ele está sendo vendido também na plataforma da editora. Esse livro, ele está sendo vendido também na editora, ele está sendo vendido diretamente comigo. Então, assim, e se eu tivesse desistido? Será que eu teria alcançado o que eu estou alcançando? Lógico que no meu tempo, né? Será que eu teria participado desse projeto, que é da Zíria Pansieri, eu escrevi um livro com mais 9 mulheres, 9 pessoas que tiveram que ressignificar suas histórias, que passaram por alguma situação adversa, mas não se entregaram, não desistiram, e hoje estão aí contando as suas histórias e transformando vidas através do seu conhecimento, da sua. Então, isso para mim é muito gratificante, eu poder estar hoje aqui falando para vocês de onde eu vim, né? O que eu vivi e o que eu estou vivendo. Eu já cheguei onde eu quero chegar? Não, eu não cheguei onde eu quero chegar. Mas eu não estou mais onde eu estava, naquela vida de escassez, naquela situação onde quase que eu entrei em depressão em 2020, pelo fato de estar desempregada, pelo fato de estar separada, sem saber como que eu ia conduzir a minha vida, tendo a minha filha para eu criar sozinha. Então, assim, são momentos desafiadores que, se a gente não tomar decisões, a gente pode se entregar e daqui a pouco está dependendo de especialista para cuidar da nossa situação, do nosso emocional, e aí vai, né? E graças a Deus não aconteceu isso comigo, porque é Deus, né, que coloca a mão e fala: não, você não vai se entregar agora, eu não te trouxe até aqui por acaso. E assim, eu sou muito feliz com tudo isso que vem acontecendo, até porque pessoas que me viram antes duvidaram, né? E hoje elas me procuram para me parabenizar por eu não ter desistido, por eu ter sido quem eu fui. Eu passei por cima de opiniões alheias. Ah, você não vai conseguir. Ah, porque você mora longe. Como que você vai ter contato com essas pessoas que moram em tal lugar, em tal lugar? E graças a Deus, a pandemia trouxe muito sofrimento, mas trouxe muita conexão, muitas experiências, e eu estou muito feliz com isso. Marli, pode passar. Esse slide aí, ele fala o quê? Sobre você não desistir dos seus sonhos.
A história que eu conto é, por exemplo, de onde eu saí, o que eu vivi, quantas experiências difíceis eu tive, e isso não fez com que eu parasse. Essa frase aí fala: sonhe. Sonhar é imaginar aquilo que pretende ter antes mesmo de conquistar. É criar uma expectativa do futuro estando no presente. Quando eu acrescentei Joana Alves visionária, é isso. É porque assim, eu não me apeguei aos momentos de dificuldades. Eu me imaginei, me visualizei lá na frente. Quando eu entrei no curso Vivendo de Palestra, que é o curso da nossa mentora Tati De Angela, o que eu visualizei? Eu visualizei eu nos palcos, impactando vidas, contando a minha história, me conectando com outras pessoas. E é isso que está acontecendo no momento. O meu livro, ele foi lançado na Bienal do Livro, em São Paulo, coisa que, aos olhos do homem, seria impossível, mas para Deus nada é impossível. Hoje eu tenho um livro com autoria, ele foi lançado, ele está sendo vendido, eu vou fazer o lançamento dele aqui no meu município, porque eu poderia fazer em qualquer outro lugar, mas eu quero fazer aqui, que é um local onde muitas pessoas não esperavam, né, que fosse acontecer tudo isso, e eu quero mostrar para elas que nós não somos o local onde nós nascemos, que a partir do momento que nós tomamos a decisão de não desistir, as coisas acontecem de forma extraordinária, de forma assim que a gente não tem como mensurar, grandiosa. Então, é isso, a gente não desistir dos nossos sonhos e a gente entender que tudo acontece no momento em que tem que acontecer. Se lá atrás, em 2020, 2021, não aconteceu o lançamento do livro, é porque não tinha que ser agora. Então, tudo tem um momento certo, e o momento certo é o momento de Deus. Então, eu não me arrependo de ter esperado. Pode passar, Marli, obrigada. Aí tem a pergunta: qual o seu motivo para sonhar? Qual o seu motivo para investir nos seus sonhos? Qual o seu motivo para não desistir? Todos nós temos um motivo. Às vezes as pessoas perguntam assim: qual o seu motivo para acordar todas as manhãs? A pessoa fala: eu não tenho motivo nenhum. Eu tenho vários motivos. Uma família que me ama, né? E eu tenho o principal. Pode passar, Marli. Essas pessoas aí, elas fazem com que todos os dias eu tenha motivo para acordar, eu tenha motivo para dar o meu melhor, porque eu dou o meu melhor por onde eu passo. Essa primeira aí é a Giovana, minha filha, que tem 7 anos. O segundo é o Giovanni, ele tem 22 anos. Pode passar, Marli. O terceiro é o Jefferson, ele tem 23 anos. E o quarto é o Juninho, ele é o meu filho caçula, ele tem 17 anos. Então, assim, eu coloquei uma numeração, mas, assim, não tenho filho predileto. Na verdade, assim, amor de mãe não tem comparação e não tem nada de dizer, eu amo esse mais que aquele. Não, eu amo meus filhos por igual e, na verdade, eles são o meu combustível diário. Todos os dias eu acordo com a certeza que eu tenho um motivo para viver, eu tenho um motivo para acordar todas as manhãs, eu tenho um motivo para ser melhor que ontem, não me comparar com ninguém. Então, eu sou a Joana melhor que ontem, amanhã eu quero ser melhor que hoje. Hoje eu estou fazendo essa palestra aqui, a próxima palestra eu quero que seja melhor que essa, porque a gente pode melhorar todos os dias, e é isso que eu faço. Eu dou o meu melhor hoje, amanhã eu quero que seja melhor que hoje. Então, pode passar, Maria. Como eu falei, não tem uma ordem. Essa pessoa, esse ser humano, ela se chama divina, é a minha mãe, e ela é divina realmente em tudo. Ela criou 8 filhos sozinha. O meu pai, ela se separou do meu pai, eu tinha 10 anos, a minha irmã caçula tinha 2, então, ela sofreu muito, ela passou por muitas dificuldades, ela deixou de comer, tá? Mas uma coisa ela não deixou que a gente fizesse, não desista dos seus estudos, porque eu não tenho nada para oferecer, mas se você estudar, você vai conseguir ser o que eu não fui. A minha mãe sempre falou isso. Ela sempre foi muito humilde, mas foi muito sábia. Ela é muito sábia. E, infelizmente, tem pais que, quando separa da mulher, os filhos também viram ex. E nós viramos ex por um momento. Mas, para minha mãe, nós nunca fomos ex. Então, é por isso que ela é minha fonte de inspiração. Ela é o meu motivo também. Eu coloquei essa numeração, mas não tem ordem. A minha mãe, ela, comparada aos meus filhos,
o amor é igual. Então, ele é o meu motivo para estar aqui, é o meu motivo também para não desistir. Se alguém me perguntar qual é a sua fonte de inspiração, minha mãe. Qual a mulher que te inspira? Minha mãe. Qual a mulher mais bonita do mundo? A minha mãe. Então, é isso. Esses são os meus motivos para não desistir. Fora que tem, né, o restante dos familiares, mas esses são os principais. Pode passar, Marli, por favor. Isso já foi. Essa frase, ela faz parte da minha vida. Nunca desista da escada da vida, pois a sua felicidade pode estar te esperando no último degrau. Às vezes tem coisas que a gente vai fazer e pelo fato de acontecer alguma adversidade ou alguma coisa que alguém fala para você, tem pessoas que acabam desistindo, que acabam deixando de acreditar no próprio potencial para acreditar na opinião alheia. E eu digo para todos que estão aí, se você tem um sonho, invista no seu sonho. Invista no seu sonho. Não deixe que pessoas cheguem para estragar, cheguem para dizer que você não é capaz, que você não tem potencial. Por um tempo eu fiquei quase que muda, eu não falava porque eu tinha dificuldade de me expressar, porque eu achava que as pessoas não iam entender, ou que iam entender e fazer, né, vamos dizer, o português, claro, chacota, ou iam me zoar. E por eu ter essa insegurança, uma vez eu fiz um áudio, né, eu gravei um áudio, e eu mandei para um colega nosso, que inclusive é memorável também. Eu mandei para o argentino, eu mandei para ele, que é o Mário, né, Mário Pimenta. Eu mandei para ele e eu perguntei para ele, amigo, o que é que você está entendendo? Aí ele, Joana, você é brasileira e eu entendi tudo. Aí eu falei, você acha que precisa mudar alguma coisa? Ele, não precisa mudar nada. Você é a primeira pessoa que eu não pergunto o que falou, eu entendi tudo. Aí eu falei, poxa, se um argentino está falando que entendeu tudo, por que as pessoas... não, porque a sua forma de expressar é grosseira. Aí eu não vou levar em consideração, até porque eu mandei esse áudio, né, para o Mário, mandei para outras pessoas também, e o feedback que eu recebi foi muito positivo. Então, o que eu entendi? Que às vezes você vai estar ao lado de pessoas que não estão torcendo por você, para você ficar atento com relação a isso, porque você pode desistir por achar que é incapaz, mas na verdade a pessoa que estava ali colocando coisas na sua cabeça para você não persistir, ela não queria que você crescesse pelo fato de ela não estar fazendo nada. Então a gente precisa ficar muito atento com relação a isso. Quem são as pessoas que estão ao nosso lado? E quem são as pessoas que estão realmente com a gente, porque às vezes eu posso estar sentada aqui do lado de uma pessoa que eu falo, poxa, essa pessoa, ela é fera, ela está torcendo por mim, e por dentro aquela pessoa está se corroendo, poxa, a Joana não desistiu, poxa, a Joana não para, a Joana fica desempregada, a Joana passa por adversidades, mas ela volta mais forte, porque é isso que acontece comigo, passo por adversidades, passo sim, e sempre vou passar porque a adversidade faz parte da nossa vida. Só que eu não paro, só que eu não me entrego, só que eu não me sinto fracassada, só que eu não me sinto derrotada, eu não me vitimizo. Eu entendo que tudo na vida a gente precisa passar, de bom e de ruim. O de bom nos motiva a não desistir, e o de ruim nos traz aprendizados, lições, né? E faz com que a gente possa ajudar outras pessoas. E esse é o meu intuito, né? Hoje eu sou vice-diretora de uma escola de cursos técnicos, mas eu não comecei a minha história como vice-diretora. Eu fui secretária escolar, eu fui vendedora de pastel em campo de futebol, eu fui doméstica, eu fui diarista, eu já trabalhei por um pacote de biscoito para os meus filhos, porque ali era necessidade mesmo, e isso não me fez menor que ninguém. Na verdade, isso me fez muito gigante. Por quê? Porque eu não parei. Lá atrás, eu me visualizava lá na frente. Eu pensava, essa não é a vida que eu quero. Se não é a vida que eu quero, eu preciso fazer algo. E sempre busquei, e sempre busquei. Não deu certo aqui, eu tento ali. Então, hoje, eu posso estar aqui mostrando para as pessoas que o fundo do poço, ele existe. Mas ele nos traz oportunidades que, para quem não está apegado aos momentos difíceis, agarra as oportunidades. Então, as minhas oportunidades eu peguei o quê? Num momento de dificuldade, de adversidade.
né? Eu não me apego aos momentos difíceis, tanto que muita gente fala, Jonas, você está triste? Você está feliz? Se você está feliz, incomoda. Se você está triste, incomoda. Então, por que você não, né, fazer o possível para estar feliz e, né, e não demonstrar para as pessoas que não torcem por você que algo deu errado? Até porque nem todo mundo precisa saber da sua história, nem todo mundo precisa, por exemplo, frequentar a sua casa, né? Eu tinha muitas amizades, hoje eu não tenho a quantidade de amigos que eu tinha antes, que na verdade a gente acha que tem muitos amigos, a gente tem muito colega, né? E a gente conhece muita gente. E, mas assim, hoje com o meu crescimento, eu entendi que tudo depende de mim, e tudo parte somente de mim. Se eu desistir, o problema vai ser meu. Se eu continuar, o crescimento, a evolução vai ser por minha causa. Então eu decidi não parar, eu decidi me conectar mais ainda com pessoas e eu não pretendo, né, ficar pela CLT. Eu estou me preparando para viajar o mundo, para ser mentora também. Eu já mentorei outras pessoas, mas eu quero me preparar, eu quero agregar conhecimento a todas as áreas que eu pretendo atuar. E é isso, eu não vou parar, eu não quero parar. E o fato de eu estar aqui é o motivo de eu não ter desistido em 2020, né? Passei por muitas adversidades, por um momento, eu travei, porque como tinha a dificuldade financeira, eu deixei de pagar por um tempo o curso da Tati, e na minha mente, né, cheia de crenças, eu achava que nas lives da Tati, ela ia me cobrar. Olha o pensamento, né? A gente sabe que hoje tem o direito do consumidor, que nada disso poderia acontecer, que não iria acontecer, mas eu estava me sentindo tão péssima que eu achava que não vou participar da live, não vou participar de coisa tal, porque fulano sabe que eu não paguei. Ninguém sabia que eu não paguei. Eu acredito que nem a própria Tati, mas era uma crença que eu carregava. Então eu quase desisti por isso, e graças a Deus eu voltei a trabalhar. Primeira coisa, a minha prioridade foi o quê? Foi quitar o curso da Tati. Escrevi o livro ainda sem poder, mas Deus me deu a oportunidade de adquirir o valor, né, para investir, porque às vezes as pessoas falam que é um gasto, não é um gasto. Conhecimento é investimento, então eu estou investindo. E isso eu sei que ninguém vai me tirar. E estou muito feliz com tudo que vem acontecendo. Muito feliz por estar aqui compartilhando um pouco da minha história. Eu tenho 40 anos, então é muita história para contar, é muitas experiências vividas, muitos momentos muito bons e momentos muito difíceis. Mas esses momentos difíceis me trouxeram muito aprendizado. Pode passar, Marli, por favor. E, gente, eu gostaria muito de agradecer a todos que ficaram aqui, que prestigiaram, que ouviram, né, um pouco da minha história. Eu falo sobre superação, mas eu quero atuar em outras áreas, porque, como eu falei, tenho muitas experiências vividas, tenho muito que agregar, né, na vida das pessoas. E eu gostaria de falar também, para quem quiser adquirir o meu livro, esse é o livro, ó, Mulheres Diamantes, que e-mail, tem o meu Instagram, tem o meu telefone para contato, esse é meu número pessoal, não tem problema, pode entrar em contato, quem quiser. E eu estou aberta para novos projetos, para participar de palestras, seja presencial, seja online. E o que eu queria também deixar aqui para vocês é uma frase que eu também gosto muito. Não deixe que outra pessoa segure a caneta que está escrevendo a história da sua vida. Porque por muitas vezes essa pessoa que está tentando pegar a caneta da sua mão, ela não vai querer que você tenha o futuro que está na sua mente. Às vezes a pessoa só quer que você pare. E aí você vai parar. Se você deixar que outra pessoa decida por você, se você deixar que outra pessoa escreva a sua história. Então, seja protagonista da sua história, seja o protagonista e não o coadjuvante. Chega de ficar na plateia, né? Você tem que ser o protagonista e a plateia te aplaudir de pé. E eu tenho uma coisa assim comigo que eu ficava muito assim, abalada, porque por muitas vezes eu queria que a minha família estivesse prestigiando, assistindo, compartilhando,
Minha família é muito grande, eu tenho família, mas eu tenho em tudo quanto é lugar do Brasil. Até porque o meu pai tinha 18 irmãos, a minha mãe tem muitos irmãos, e isso me travava, o fato de eu achar que as pessoas tinham que estar me aplaudindo. Só que as pessoas de dentro, elas só vão te aplaudir quando elas veem o resultado. Mas quando elas veem o resultado, os de fora já estão te aplaudindo, porque é isso que acontece. Eu recebo muitas mensagens no direct de pessoas que eu nem estou esperando, e eu vejo que a gente não precisa esperar que o outro aplauda, a gente precisa só acreditar que as coisas vão acontecer, e por onde a gente passar, a gente dá o nosso melhor. E é isso que eu faço. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Marli, pela oportunidade. Obrigada a todos por compartilharem da história de vocês conosco. E vocês podem ter certeza, eu prestigio tudo porque eu aprendo muito com cada um de vocês. São histórias diferentes, são vivências diferentes, mas que nos traz muito aprendizado. Muito obrigada.